Oi gente, eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje nós vamos encerrar os heterônimos de Fernando Pessoa. Já falamos nas aulas anteriores sobre o Alberto Caeiro, o grande mestre, o poeta, o mestre ingênuo, as questões do sensacionismo. Falamos sobre Ricardo Reis e sua produção extremamente classicista, a retomada dos modelos gregos, e hoje a gente vai falar sobre, talvez, o heterônimo melhor construído de Fernando Pessoa, que é Álvaro de Campos. Álvaro de Campos é considerado quase que um alter ego de Fernando Pessoa por ter sido exatamente tão bem construído, ter uma biografia muito bem elaborada, até a produção poética desse sujeito é muito bem dividida, é muito bem determinada, muito bem escrita, tendo as suas fases distintas. Bom, Álvaro de Campos nasceu em 1890 em Tavira. É uma criança que vinha de uma família rica, uma criança que já tinha muito dinheiro desde sempre, e estudou nas melhores escolas relativamente até clássicas dentro de Portugal, estudou no liceu na infância, e quando atingiu uma idade um pouquinho mais adulta, o Álvaro de Campos foi estudar engenharia naval na Escócia. A gente tem que ter muita atenção a biografia desse sujeito, porque isso vai influenciar diretamente na produção dele algum tempo depois. Não é por acaso que o Fernando Pessoa escolhe a engenharia naval para o Álvaro de Campos, para ser a profissão dele. A gente está falando de um poeta que vai ser, em algum momento, futurista, que vai ter esse apreço pelas máquinas, que vai ter essa questão quase fetichista com a velocidade, com a tecnologia. Então, a questão dele escolher a engenharia como profissão para a vida dele é algo que vai influenciar muito na própria produção poética dele, na produção literária que ele terá no futuro. Quando ele se forma e depois de trabalhar um tempo enquanto engenheiro naval, ele faz uma viagem para o Oriente, e é nessa viagem, conhecendo novas culturas, conhecendo novas formas de pensamento, que ele escreve um poema importantíssimo e que ele começa a sua carreira literária com o Opiário. É um poema que a gente vai ver mais tarde. Então, depois que ele viaja para o Oriente buscando novas experiências, novas questões para a vida, e ele escreve esse poema, ele retorna para Portugal, mas ele não exerce mais a questão da engenharia naval. A partir desse momento ele se dedica exclusivamente à produção poética. A sua produção, como eu já disse, é dividida em 3 fases. A primeira, conhecida como decadentista, é uma fase onde ele está um pouco perdido, é uma fase onde existe um tédio, a gente vai ver cada uma dessas fases já já. A segunda fase, que é a fase onde ele tem a maior produção, talvez a produção dele seja mais conhecida nessa fase, é a fase futurista e sensacionista. A fase que ele aprende muito com a vanguarda futurista, onde ele reproduz várias questões desse futurismo e onde ele vai beber muito do Alberto Caeiro. Muito interessante essa questão, porque Fernando Pessoa constitui mesmo seus heterônimos como outras pessoas, como pessoas vivas que tinham uma existência individual e tinham uma existência independente do próprio Fernando Pessoa. O Álvaro de Campos vai ser muito influenciado pela produção do Alberto Caeiro, por exemplo. E na última fase ele toma uma questão mais niilista, uma questão dessa aceitação do nada viemos e ao nada vamos, ou viemos do pó, enfim, todas essas questões que são da filosofia de Nietzsche. E por fim, ele morre em 1935 em Lisboa. É muito interessante, porque muitos teóricos chamam o Álvaro de Campos de alter ego do Fernando Pessoa, porque a questão da relação que ele tem com algumas coisas são muito parecidas com as coisas que o Fernando Pessoa tinha. O Álvaro de Campos vai estudar na Escócia, mas ele antes passa um período na Inglaterra, ele tem uma questão da África, ele fala o inglês fluente igual o Fernando Pessoa. O Álvaro de Campos foi o resultado de um outro heterônimo que o Fernando Pessoa tinha, que era um heterônimo sul-africano, e que ele viu que aquele heterônimo não estava indo muito bem, ele não estava conseguindo constituir de uma maneira muito boa aquele heterônimo, então a partir a produção que ele já estava tendo, ele cria o Álvaro de Campos, que vai ser, como eu já disse, o heterônimo mais bem construído, melhor construído, do Fernando Pessoa. Certo? Agora eu dou uma apagadinha aqui e a gente vai falar sobre as 3 fases da produção desse poeta. A primeira fase do Álvaro de Campos é a fase do decadentismo, a fase decadentista.
Essa fase é muito marcada pela questão da morbidez, pela questão da própria decadência da vida desse sujeito. Ele não vê mais sentido nas coisas, ele busca esses sentidos. Isso vai ser muito importante, porque ele é formado na engenharia naval, mas ele vai para o Oriente exatamente em busca desse sentido para a vida, em busca dessa nova forma de enxergar e dessa nova forma de ser nesse mundo. Então ele está decadente, é um sujeito que está perdido, é um sujeito que estuda nas melhores escolas, tem uma grana muito bacana, é um sujeito que foi estudar na Escócia, sabe inglês, mas é um sujeito infeliz. É um sujeito que busca algo novo, algo que revitalize a alma. Por isso o nome decadentismo. A grande marca do decadentismo do Álvaro de Campos é o tédio. Ele é um sujeito entediado, ele é um sujeito que não vê mais significação nas coisas, que não vê mais significado no mundo. O mundo para ele perdeu todo o sentido e ele está na busca desse novo sentido. Tanto que o poema mais influente, o poema que a gente tem maior estudo em cima e que é provavelmente o melhor escrito dessa fase do Álvaro de Campos, é o poema Opiário, onde através das sensações do uso do ópio, ele vai tentar buscar um novo sentido para a vida. Mas o tempo todo durante o poema, ele está dizendo que ele vive num tédio. A vida dele é um tédio. Ele constituiu a alma dele dessa maneira tediosa, dessa maneira que não tem mais para onde correr. Ele não vê mais o sentido na vida. E é exatamente por não encontrar esse sentido que ele está na busca de novas sensações, na busca de um novo ser para ele, algo que revitalize sua alma. E é exatamente essa noção das sensações que ele vai começar a ler o Alberto Caeiro e que ele vai entender o que é o sensacionismo e como alimentar as sensações dentro dele, como alimentar o sentir dessas sensações, o sentir sinestésico na alma dele. Essa questão, essa busca de novas sensações é exatamente o que vai gerar a segunda fase da produção dele. É o que vai gerar a questão do sensacionismo, a questão do futurismo, a questão das máquinas. Ele retoma um pouquinho o amor que ele tinha pelas máquinas enquanto engenheiro, mas agora colocando um amor diferente, um amor do sensacionismo, certo? E essa fase do decadentismo é uma fase extremamente intensa. Ele trabalha com esse emocional intenso. É um tédio, mas é um tédio romântico. Se a gente lembrar as aulas do romantismo que a gente teve um tempo atrás, a gente vai entender exatamente o que é esse decadentismo. É uma coisa quase ultrarromântica. É um tédio que mata ele não aguenta mais viver dessa maneira. Então nessa primeira fase ele vai ter essa influência muito grande do romantismo e do simbolismo. Toda essa questão subjetiva, toda essa questão de como estar no mundo, esse pessimismo. Então tudo isso vai aparecer nessa primeira fase do Álvaro de Campos. A gente vai ver agora um poema dele, o poema mais famoso. Não conseguiremos ver o poema inteiro, porque o poema ocuparia umas 3 lousas dessa, mas a gente vai ver alguns trechos que fica bem evidente essa questão da decadência, essa questão da busca por novos motivos para a vida dele. Bom, agora vamos dar uma lida no poema Opiário, talvez o mais representativo e o mais importante dessa primeira fase do Álvaro de Campos. Vou primeiro ler o poema como um todo para a gente sentir ele um pouquinho, entender o que está sendo passado, os sentimentos que estão sendo gerados aqui, e depois a gente vai indo aos poucos, analisando parte por parte. E antes do ópio que minha alma é doente, sentir a vida que convalesce e estiola, e eu vou buscar ao ópio que consola, um oriente ao oriente do oriente. Eu acho que não vale a pena ter ido ao oriente e visto a Índia e a China. A terra é semelhante e pequenina, e há só uma maneira de viver. Por isso eu tomo ópio, é um remédio. Sou um convalescente do momento, moro no rés do chão do pensamento, e ver passar a vida faz-me tédio. A minha vida mude a Deus, ou finde-a. Deixe-me estar aqui nessa cadeira, até virem meter-me no caixão. Nunca fiz mais do que fumar a vida. Então a gente sente uma carga bem pesada, uma carga bem negativa, um pessimismo muito grande nesse poema. A gente vê um sujeito que coloca o ópio como remédio para a própria vida dele. Fumar o ópio é a única forma que esse sujeito encontra para tentar reacender a própria vida dele. E antes do ópio que minha alma é doente. Não é o ópio que faz esse sujeito doente.
A alma dele, ele como um todo, já é doente muito antes do ópio. Sentir a vida que convalesce e estiola, eu vou buscar ao ópio que consola. O ópio é um tipo de remédio para essa vida pesada, para essa vida dura, essa vida que leva ele sempre ao tédio, que ele não vê significado nas coisas. Então o ópio não é a doença. O ópio é o remédio para esse sujeito. A droga ópio, a brisa que ele vai ter, um oriente ao oriente do oriente, o oriente ele já tem toda a carga mística, ele já tem toda a conotação de ser um espaço místico, um ambiente cercado pelas questões do sobrenatural. Tanto, é só a gente lembrar dos Beatles dos anos 60 ali, onde eles começam a redescobrir o Oriente e as músicas que eles fazem depois daquilo. Então o Oriente já traz essa carga do misticismo. Então quando ele fuma o ópio, quando ele utiliza dessa droga, é uma forma dele encontrar um lugar ainda mais místico do que esse Oriente. É uma forma efêmera dele encontrar uma solução para essa alma que está doente, para essa alma apagada. Fumar o ópio é tentar reacender isso, mas é um remédio que também é efêmero, porque é um remédio que passa, e ele continua tendo tédio, ele continua tendo a dor. Até o momento, como a gente vai ver ao longo do poema, que nem o ópio mais consegue ajudá-lo, nem o ópio mais consegue dar uma sobrevida para essa alma. Mesmo fumando e fumando, e ele vai contando que ele está dentro de um navio, e que ele vai fumando, e que o navio é estranho e tudo mais, a gente vai vendo que o ópio vai perdendo efeito, e ele continua fumando o ópio, e ele vai trazendo as questões do tédio, as questões da decadência da própria vida dele. Eu acho que não vale a pena ter ido ao Oriente e visto a Índia e a China. A Terra é semelhante e pequenina, e há só uma maneira de viver. Então ele já também joga fora todas as questões que ele vê na Índia e na China, porque ele fala, a Índia e a China é igual a qualquer outro lugar, esse Oriente que eu acreditava, que eu buscava junto com o ópio, eu já não encontro mais. Então é uma terra igualmente pequenina para mim, para a minha vontade, para aquilo que eu busco, para o sujeito que eu sou. Mas ele é um sujeito que quer algo novo, mas é conformista, ele se conforma com a decadência que a própria vida dele levou. Não adianta mais ir para esse Oriente, não adianta mais ter visto a Índia e a China, que são lugares maravilhosos, porque para ele todos os lugares são pequenos, assim como ele. Ele é um sujeito empequenado, pequenino. E é só uma maneira de viver, a maneira desse tédio, a maneira dessa dor. Por isso eu tomo ópio. É um remédio. A gente retoma essa questão daqui de cima. Sou um convalescente do momento. Eu sou uma decadência ao momento em letra maiúscula. Isso é muito importante. Porque esse momento, ele deixa de ser só palavra, só um instante, e ele passa a ser quase que uma entidade. Cada momento, ele tem essa decadência. Cada momento, ele sente esse tédio. Ele é a tristeza, ele é o pessimismo do momento em letra maiúscula. É o momento que se eterniza, são todos os momentos que ele sente essa quebra com a própria alma dele. Moro no resto do chão do pensamento. No resto do chão, no restinho. Eu moro lá nos confins do pensamento solitário, sozinho. E ver passar a vida faz-me tédio. Ele não sente graça, ele não sente felicidade nem na própria vida dele. A vida dele, ver passar essa vida, só traz tédio para esse sujeito, só traz essa decadência para ele. A minha vida mude a Deus, ou finde-a. Ele dá essa opção para Deus. Ou você muda a minha vida, Deus, essa opção não, ele faz essa súplica, ou acaba com ela. Mas ele não dá nem a chance da resposta de Deus, porque logo no verso, na estrofe seguinte, ele já começa, deixe-me estar aqui. Parece que o interlocutor dele continua sendo Deus. Deixe-me estar aqui, nessa cadeira, até virem meter-me no caixão. Então, embora ele peça que a vida dele mude, ele está pedindo, na verdade, que Deus acabe com essa vida já não faz mais sentido para ele não quer mais viver essa vida. Ele está nessa construção decadentista, ele está nessa construção do pessimismo e da dor. E por fim, nunca fiz mais do que fumar a vida. Então ele queima essa vida. Eu acho essa imagem bem bonita, bem simbolista. Nunca fiz mais do que fumar a vida. O ato do fumo é queimar até que ele se encurta e ele se esvai. Então é como se a vida dele estivesse sendo queimada todos os momentos, ele estivesse tragando essa vida, mas ele não retesse. Essa vida passa por ele e vai embora. Ele não consegue em momento nenhum manter essa vida ou ter um prazer de verdade por essa vida, assim como ele também perde prazer no ópio ao longo do poema. Nunca fiz mais do que fumar a vida, do que encurtar essa vida, do que transformar essa vida em cinzas.
e ele vai cada vez mais transformando essa vida em cinza até o momento que ela não exista mais. Então ele está nessa fase decadentista, ele está nessa fase de dor, de sofrimento, que vai ser quebrada na segunda fase dele, que vai ser a fase futurista e sensacionista, onde ele encontra uma sobrevida após toda essa crise existencial que ele passou, justamente nas máquinas e nas sensações. As sensações que ele almejava. Embora não fique explícito, ele mostra que ele precisa de algo diferente. Ele não pode continuar vivendo nessas condições. E é isso que ele encontra na segunda fase. Bom, então aqui terminamos de ver o Opiário, do Álvaro de Campos, terminamos essa primeira fase. Na próxima aula veremos as duas fases restantes dele. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido um pouco desse heterônimo que é extremamente importante, e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!